E aí pessoal, é de Quest do canal TechQuest e eu deixei alguns pensamentos de fora do meu vídeo de iPad e eu queria trazer aqui para vocês, logo depois da vinheta. Já se passou um bom tempo que eu tô com o meu iPad agora, e desde então surgiram algumas promoções de iPad Air e iPad Pro. E eu juro pra vocês que eu quase comprei mais um. Por quê? Porque eu não gostei desse? Não, muito pelo contrário. Eu gostei tanto desse que quando a minha esposa começa a usar ele, eu queria um outro pra mim. Eu queria ter dois aqui em casa. Você entende? Isso é um problema real, porque só tem um aqui. Quando um ou outro precisa e o outro não tá precisando, ok, ele é o iPad da casa. Mas e quando ela tá lendo algo e eu quero ler também? Não tem como. Porém, eu quero falar especificamente sobre as diferenças do iPad pro iPad Air e o iPad Pro. Você já conhece o design do iPad, certo? O design dele é com laterais arredondadas e bordas grossas aqui em cima e embaixo, ou dos dois lados se você usa nessa orientação aqui. Eu chamo isso aqui de testa e queixo. E elas são grandes. O iPad Air e o iPad Pro já vão para um design mais moderno, que a Apple está colocando nos produtos dela mais recentemente, que usa laterais quadradas e a frente é quase toda a tela. Vou colocar uma foto aqui para vocês verem. Além disso, o iPad Air, por tentar ser um produto um pouquinho mais despojado, ele é o mais leve de todos e tem cores diferentes. Então você tem azul, verde, rosa, todos os tipos ali para você usar de acordo com o que você mais gosta. Porém, eu tenho aqui, meu iPad é Space Gray e eu uso uma capinha azul. Por quê? Porque era a mais barata que tinha. Ou seja, lateral arredondada e ser azul no iPad Air não seria útil para mim porque a capinha tampa isso de qualquer jeito, né? No entanto, as diferenças vão além do design. No vídeo passado eu expliquei que a tela do iPad Air é laminada, ou seja, não tem aquele gap de ar que fica aqui visível quando você vê pela lateral o iPad, ou seja, a tela é a camada mais externa da superfície. Aqui, pode não perceber no vídeo, mas existe um vidro e atrás dele está a tela. Porém, eu esqueci de mencionar uma diferença muito principal. Eu coloquei uma tabelinha lá de diferenças naquele outro vídeo que mostrava o que tinha de especificações em cada um dos iPads. Todos lançados no mesmo ano, diga-se de passagem. O iPad Air 4ª geração, o iPad Pro 2020 e o meu, o iPad de 8ª geração, também 2020. Muita gente acha que esse aqui é o iPad antigo. Não é, ele é o modelo mais recente lançado. Mas eu acho que não ficou tão claro uma diferença crucial. O meu iPad de 8ª geração, ele tem uma porta Lightning, que é a porta proprietária da Apple, a mesma que você usa nos iPhones, certo? No entanto, o iPad Air e o iPad Pro usam USB-C. Isso mesmo, USB-C, do mesmo jeito que os celulares Android estão usando e muitos outros periféricos de computador também. Isso significa o quê? Que você ganha acesso a uma série de componentes externos ao iPad que o iPad de 8ª geração não consegue utilizar. Por exemplo, carregador, o mesmo carregador que você usa no seu celular Android hoje em dia, você poderia colocar no seu iPad Air ou iPad Pro. Além disso, existem HDs externos ou SSDs externos que você consegue plugar direto aqui no iPad, não no meu, porque é entrada Lightning, mas no iPad Air ou iPad Pro. Então você pode expandir o armazenamento, que é algo que eu disse que era bastante importante no outro vídeo, com um HD externo. É claro que você não vai usar um iPad aqui assim e com um negocinho pendurado de HD externo para armazenar coisas a mais. Porém, o que não é extremamente importante manter aqui no iPad a todos os tempos, você pode simplesmente plugar um HD externo, transferir os arquivos para esse outro dispositivo e arrancar, e pronto, como se fosse um computador. Isso é um uso que eu negligenciei no meu vídeo e pode ser útil para você. Só que, como eu havia já mencionado no meu outro vídeo, ele é muito mais caro. Essa semana tivemos uma promoção em que um iPad Air de 256 GB ficou por R$ 5.700. R$ 5.700 seriam R$ 2.600 a mais do que o meu iPad de 8ª geração de 128 GB. Ou melhor, quase o dobro do preço. E mesmo assim eu fiquei tentado, eu quase comprei. Porém, vou falar para vocês o que me impediu.
Estamos prestes a entrar em agosto. Logo depois de agosto vem setembro, que é o mês do anúncio da Apple dos novos iPads e novos iPhones. Por algum motivo, a Apple sempre pede cerca de 75 milhões de unidades de iPhones para a fábrica dela. Esse ano, ela pediu entre 90 e 100 milhões de unidades para a fábrica, o que significa que ela quer ter unidades disponíveis logo na pré-venda em muito maior quantidade do que dos anos passados. O que significa isso? O que o iPhone 13 vai ter que possa despertar tal interesse do público a ponto de comprar mais ainda do que já compram os iPhones? Eu tenho uma teoria. Esse ano existem muitos rumores de que a Apple vai introduzir o conceito do ProMotion Display, que é o 120 Hz na tela, ou seja, a tela que hoje em dia se atualiza 60 vezes por segundo vai passar a atualizar 120 vezes por segundo. Eu já falei no meu Twitter que eu achava que eu não ia perceber a diferença, mas usando no Galaxy S21 realmente é da noite pro dia. Você ativa 120 Hz e tudo fica muito mais fluido. Não é só vídeo, não é só jogos, é tudo. Toda a sua navegação parece muito mais fluida, parece muito mais realista, que você está tocando em algo físico e movendo ao redor da tela. Isso aí já existe no iPad Pro, porém não tem no iPad Air. Se o iPad Air tivesse 120 Hz, eu acho que eu pegaria ele. Talvez não de 64 GB, mas talvez para o seu uso de 64 GB, que está por volta de R$ 4.500, vale a pena. Porque você pode colocar o HD externo e transferir arquivos para lá, como eu já disse. Porém, a Apple acredita que a tela de 120 Hz dela vai fazer tanta diferença no consumidor médio, eles vão olhar e vão ver algo tão novo numa loja da Apple que vai comprar, com certeza, muito mais do que os anos anteriores. Isso para mim significa que eles estão botando muita fé que eles têm uma boa tela em ação. Eu nunca vi um iPad Pro de perto. E eu já acho a tela desse iPad aqui muito surpreendente. E ela não é AMOLED, ela é LCD, porém ela tem a tecnologia que a gente chama de Retina Display. Uma Retina Display 120 Hz deve ser algo impressionante, deve ser algo que até mesmo a Apple julga um fator importante para você escolher trocar. Então, o iPad Air de 256 GB por R$ 5.700, mesmo estando numa promoção, para mim não valeria a pena. O iPad Pro de 128 GB, ou seja, o mesmo armazenamento que eu tenho aqui no meu, tá por volta dos R$ 6.500, ou seja, mais do que o dobro do que eu paguei no meu. Daria para comprar 2 desses. Não acho que vale a pena. Porém, agora eu expliquei muito mais claramente qual a diferença entre eles. Você quer um tablet bom, iPad 8ª geração, 2020, perfeito para todos os usos. O mais barato, você tem o de 32 GB, que eu acho que não é o suficiente, mas ok, por R$ 2.500. E tem link na descrição caso você queira comprar. De 128 GB, em torno de R$ 3.100 a R$ 3.200, que foi o que eu paguei no meu. Se você quer ter acesso a um design mais moderno, laterais quadradas, cores diferenciadas, caso você use uma capinha transparente ou sem capinha, a tela laminada, ou seja, a tela vem na sua cara e é uma experiência muito mais agradável de se utilizar. E além disso, a USB-C, para você ganhar acesso a uma gama gigantesca de acessórios, como plugar um microfone, uma câmera, um adaptador para cartão microSD ou um HD externo, podendo achar em qualquer loja. Além de poder usar o carregador mais comum de hoje em dia, que é o carregador com USB-C que os celulares Android usam atualmente, o iPad Air é uma boa porta de entrada. O iPad Pro seria para quem já quer ter a tela 120 Hz. Além das facilidades que já foram introduzidas no iPad Air, teria uma tela 120 Hz, que é uma tela que eu e, inclusive, a Apple julgam ser uma mudança drástica o suficiente para incentivar a compra. Eu recomendo que, se vocês puderem, vão numa loja e vejam a diferença para vocês. Não só batam o olho, que eu acho que é perceptível só bater no olho, porém, naveguem, mexam um pouquinho nos iPads e aí vocês vão notar a diferença. Esse iPad de 8ª geração foi lançado em 2020 junto com o iPad Air e o iPad Pro, apesar do design antigo. Só que o design antigo também traz alguns poréns. Por exemplo, você só tem acesso à Apple Pen da primeira geração, aquela que pluga aqui no cabo, na entrada Lightning, e ela fica para fora, espetando como se fosse uma arma junto do seu iPad. Dá a impressão que você vai quebrar a qualquer momento. Tem alguns cabos que você consegue dar a volta aqui e deixar de uma forma mais elegante,
porém, ainda é uma solução mediana. A Apple Pencil geração 1 também tem menos funções do que a geração 2, que a partir do iPad Air e o iPad Pro tem ao se encaixar aqui do lado por magnetismo e carregar de forma wireless. Então você coloca aqui, gruda e ele começa a carregar. Caso você seja um desenhista ou faça uso de uma Apple Pencil, vale a pena levar em consideração também o iPad Air e o iPad Pro, já que aqui é um uso abaixo do esperado, ainda mais de um produto Apple. Além disso, não sei se é tão válido assim, porém, esse iPad de design antigo usa uma capinha bem simples, que é aquela lá que você simplesmente fecha aqui na frente e ela tem uma capa de proteção atrás. O iPad Air e o iPad Pro têm acesso ao Magic Keyboard, em que agora tem um design de tela flutuante. Você coloca ele com um tecladinho aqui, que protege a tela do seu iPad, porém, na hora que você abre para usar como se fosse um notebook, o iPad fica flutuando porque ele fica preso por magnetismo também. Ou seja, o iPad Air e o iPad Pro introduzem o uso de magnetismo para o design ficar um pouquinho mais elegante e a experiência de usuário ficar melhor. Se você não pretende usar ele como se fosse um notebook, isso também não deve ser levado em consideração. Lembrando, todos os produtos que eu descrevo e analiso aqui, eu coloco um link na descrição, que é um link de afiliado. Se você clicar nesse link e fizer uma compra, eu ganho uma porcentagem dessa venda e isso ajuda a gente a manter o canal sempre trazendo conteúdos novos aqui. Eu também estou aberto a sugestões, caso você queira ter uma opinião sobre algo em específico, pode colocar aqui nos comentários que eu vou dar uma lida e eu vou tentar trazer aqui para o canal. Pode ver que a gente já trouxe bastante coisa, bastante variada. Vários mouses, vários teclados, vários monitores e tudo mais. Então eu agradeço sempre a cooperação, eu sou o Ed Quest do canal TechQuest e até a próxima.